Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Lembrando então que este evento é organizado pela Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Depois nós vamos ter um feedback, uma explicação melhor a respeito do que é a associação, qual o propósito, mas por hora o que nos basta é saber isso, né? A Donep está presente em todo o território do Brasil e é uma grande satisfação poder recebê-los aqui nesta oportunidade. Eu gostaria de apresentar agora nesse momento a nossa mesa diretiva que está aqui atrás de mim, e eu vou começar pela figura do nosso presidente, também coordenador do Ministério de Prisões, o senhor Evandro Garbim. Por gentileza, se coloque em pé. O senhor Evandro é casado com a Luana Garbim, é proprietário da empresa Trino Serviços, atuante no ramo de manutenções prediais, formado em design de interiores e também presidindo o capítulo agora neste biênio 2023 e 2024. Também nós temos à sua esquerda o vice-presidente do nosso capítulo, é empresário e professor no ramo de sistemas de segurança eletrônica. Por gentileza, se coloque em pé, senhor Anderson de Souza. Também, esse que vos fala, secretário e coordenador do Apoio Jovem, casado com a Caroline Garbim. Estou lendo aqui o protocolo, mas falando de mim mesmo. Escrevente imobiliário e estudante de Direito. E a nossa vanguarda, lá mais ao limite da mesa, por gentileza, o senhor André Nascimento, que é profissional em negócios automotivos, formado em processos gerenciais e casado com a Cristiane Tomé, e pai da Alice também, né? Importante esse destaque. E também nós temos aqui nosso ilustre convidado desta noite, por gentileza, pedir ao senhor Humberto Soares para que fique em pé. Ele é presidente do capítulo 04 na capital, cidade de Porto Alegre, também é formado em engenharia civil e sócio da Obra-Prima Construções Limitadas. E é casado com a Cristina há mais de 40 anos, né? Por gentileza, pedir à senhorita Cristina, se possível, ficar em pé. São bem-vindos nessa oportunidade para estar conosco. Subiram a serra para palestrar para nós e é um motivo de grande alegria para nós tê-los aqui nessa oportunidade. Também gostaria de apresentar os nossos cantores dessa noite, nosso amigo Daniel Reis e também a Késia Reis. Por gentileza, venham um pouquinho mais para cá, para que os convidados possam vê-los. Estão aqui. E também o nosso maestro e violinista Wagner Rezer, que está nos abrilhantando lá com seu violino mais ao fundo do salão. Agradecer, por gentileza, podem tomar os seus assentos. E na sequência também gostaria de apresentar as esposas dos nossos oficiais que compõem aqui a mesa diretiva. Então, começando pelo nosso presidente, apresentar a senhorita Luana Garbim, por gentileza, se coloque em pé. Tenho o privilégio de ser a minha mãe também. Muito obrigado. Também, esposa do nosso vice-presidente Anderson de Souza, a sua esposa Stephanie, por gentileza, se coloque em pé. Muito obrigado. Também nós temos aqui a esposa do secretário, a senhorita Caroline Reis, acredito que está lá nos bastidores, cuidando lá da... Ah, não está aqui? Olha aí, ó. Nunca foge do olhar, né? E também a esposa do nosso diretor de oração e diretor de sócios, que é a Cristina Tomé, onde está aqui, também com a Alice no colo. Né? E a esposa do nosso palestrante, que já foi apresentada aqui também. Gostaria então de convidar agora o nosso presidente, o senhor Evandro Garbim, para que passasse aqui, desse uma palavra de saudação e de boas-vindas a todos os presentes aqui nesta noite. E então, agradecendo a todos por ter aceito o nosso convite. São todos muito bem-vindos e a gente espera que vocês tenham um jantar maravilhoso neste lugar tão emblemático da nossa cidade de Caxias do Sul e também que a palestra seja impactante para a sua vida. Eu gostaria, antes de nós darmos a continuidade, e nós ficarmos em pé, nós fazemos uma oração. Orar também pela nossa cidade de Caxias do Sul. Orar também pelas nossas empresas, pelos empresários, que tão importantes são para o progresso da nossa nação. E vamos fazer isso também agora, para que o Senhor então possa estar nos abençoando de uma forma toda especial. Olha juntamente comigo. Deus Todo-Poderoso, e no nome de Jesus, te agradecemos
por esse privilégio, por essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede estarmos aqui nesse jantar. Queremos orar em favor da nação brasileira, queremos orar em favor de Caxias do Sul, queremos orar, Senhor, em favor do nosso estado, em favor dos empresários, em favor dos trabalhadores, Senhor, que haja uma bênção especial da parte do Senhor. Também sobre a vida de cada um que aqui está neste lugar, aqueles que estão nos servindo, Pai, que sejam abençoados, aqueles que vão trabalhar, Senhor, aqui e aqueles que vão estar também se alimentando. Permaneça conosco neste lugar e que a palestra de fato seja impactante na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se assentem todos. Agora eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Quem está pela primeira vez? Todas essas mãos levantadas aí são da primeira vez. Olha, se vocês não se incomodam, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Os que vieram pela primeira vez... Olha a quantidade de recepção. Eles merecem uma salva de palmas ou não merecem? Obrigado por vocês estarem aqui presentes conosco. Se assentem. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Tem uma ficha para que vocês preencham, uma ficha de convidados. Dentro dessa sacolinha que vocês receberam tem uma caneta também. Tem os exemplares da revista Voz, vocês podem mais tarde estar lendo em casa com a sua família. Alguns de vocês também receberam alguma coisa sobre o que é a DONEP, embora vai ser falado novamente aqui sobre o que é a DONEP. Então vocês preenchem essa ficha de convidados, depois os recepcionistas vão passar, vão recolher essas fichas. Nós vamos fazer um sorteio de um livro no final. Entre o final e entre a nossa sobremesa, vai ter então um sorteio deste livro. Espero que vocês se sintam também muito à vontade em nosso meio. Dentro de 3 sacolas que vocês receberam, talvez alguém já tenha pego, porque ainda alguns convidados estão chegando, tem também um livro que é um livro, não é uma surpresa, mas é um livro que talvez algum de vocês tenha recebido. Se alguém tem esse livro aí, depois quiser manifestar, se alguém recebeu, quem recebeu? São pelo menos 3 livros, só para nós saber, ali está... Quem mais recebeu? Tudo bem, se você não recebeu, você está compromissado em ler ele e depois voltar nas nossas plenárias e contar o que você leu. Queremos você de volta na nossa plenária para nos dizer o que você leu, nos ensinar, o que você entendeu desse livro que você recebeu. Olha aqui. Ele vai ter que voltar e nos contar sobre Só o Amor Não Basta. Devolvo a palavra. Na sequência, então, quero apresentar os nossos demais oficiais, embora o presidente já tenha feito menção deles, mas agora de maneira mais formal. Gostaria de chamar aqui pelo nome, conforme for fazer menção, os que estão em pé, por gentileza, façam aceno com a sua mão. Nós temos nosso tesoureiro, Dr. Lucas Cavalheiro, que é advogado, diretor de comércio exterior. Dr. Lucas está ali. Acho que ali. Dr. Lucas, bem-vindo. Também o nosso diretor de eventos, que é casado com a Fernanda Koff Ramos, é trader e empresário, o senhor Samuel Ramos está lá. Sua esposa já foi apresentada, está aqui. Também a coordenadora do apoio feminino, a estudante de serviço social, proprietária da livraria 7, a senhora Luana Garbim, já foi apresentada. E também o nosso atual diretor de recepção, diretor regional e nosso atual ex-presidente, né? O senhor Samuel Ferreira Varelo. Samuel é casado com a Sara, Samuel e Ismael, é a dupla, né? O Ismael é casado com a Sara Garbim Varela, é proprietário e CEO da empresa Focus Videojornalismo, diretor audiovisual, técnico em eletrônica, tecnólogo em processos gerenciais, bacharel em ciências contábeis, também possui MBA em produção multimídia, em marketing, em mercado de capitais, pós-graduado em gestão financeira e é mestrando em Big Data e Business Intelligence. É empresário no ramo audiovisual e também de transportes. E também nós temos o nosso diretor de som, o senhor Osni Ferreira Varela, que está aqui nos bastidores do nosso lado. O Osni também ele é diretor audiovisual na empresa Focus Video Jornalismo. E por fim, não menos importante, né, está nos abrilhantando nosso diretor de música, maestro e violinista, senhor Wagner Rezer, né? Está destacando-se lá com a gravata vermelha, olha só, bem bonito. Feita essa apresentação, gostaria de chamar o nosso presidente novamente para que fale a respeito da nossa livraria e também já convide a pessoa que vai fazer a leitura para nós essa noite aqui,
da palavra. Então, presidente, por gentileza, pode passar para falar a respeito da livraria e, na sequência, também vai anunciar a leitura da palavra e daqui a pouquinho nós já vamos começar o nosso jantar desta noite. Já fomos avisados que o jantar está pronto, então não vamos perder muito tempo, né? Embora nosso tempo não está sendo perdido. Aqui, quando você entrou à sua esquerda e quando você sair, fica à direita, temos ali alguns exemplares de livros da editora Adonep e outros. Quem quiser adquirir, depois pode procurar a Luana, ela vai estar ali também, tem a máquina de cartão, a Luana e a Carol, vão estar ali presentes, se alguém quiser adquirir algum livro, aproveite, são livros destinados exatamente a esse modelo de evento, empresarial, família, negócios e etc. Quem quiser fazer isso, aproveite nesta oportunidade. Agora passa aqui o Anderson, então, vai fazer uma leitura num texto da Palavra de Deus e após, então, nós vamos prosseguir com o nosso jantar. Boa noite a todos. É com grande satisfação que agradeço pela presença de todos. Eu vou ler um trechinho que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Papai querido, nós te agradecemos, meu Deus, pela noite. Pedimos em teu nome que a nossa janta, papai querido, seja abençoada, que o alimento servido, meu Deus, traga benefícios em tua presença, papai querido. Que as pessoas que aqui estão pela primeira vez sejam tocadas pela tua bênção. Amém. Agradecemos então o nosso vice-presidente. Na sequência, nós vamos então estar servindo o jantar. Lembramos a todos que as sobremesas serão servidas após a palestra, então, para que nós possamos também prestar mais atenção ainda naquilo que vai ser dito nesta oportunidade. E também já lembramos, acredito que os senhores e as senhoritas também já perceberam, nós temos incluso no bilhete o consumo de água e também suco de uva. Então, à medida que precisarem, vão solicitando aí, e alguns também eu vi que tem suco de laranja, né? Já observei que tem alguns laranja aí. À medida que precisarem, vão solicitando aos garçons. Por uma razão de tempo, nós vamos pedir, então, que primeiramente a mesa diretiva passe para se servir no buffet, até porque depois vão precisar voltar antes também aqui para os trabalhos, então pedir para que eles se dirijam. E na sequência, também juntamente com eles, eu peço àqueles que estão pela primeira vez, olha aí, ó, tem razão para ter ficado de pé. Aqueles que estão pela primeira vez, por gentileza, nos dê a honra de serem os primeiros a se servir, depois os da casa se servem na sequência também. Para quem não notou ou não sabe, o buffet está aqui na sala em anexo ao lado, então, saída pela porta principal, já pode atravessar o salão e tem o buffet lá adiante. Na sequência, nós retornamos, desejamos um bom e excelente jantar a todos os senhores e senhoras. Uma salva de palmas. Ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará.
se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olha as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não descem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, Contudo o Pai Celeste a sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. e muito mais de você, E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Cuidará. Senhoras e senhores, então a partir de agora nós vamos retomar a nossa programação, dando sequência ao nosso jantar nessa noite. Se você ainda está se alimentando, fique à vontade. Caso alguém deseje ainda também repetir, o buffet ainda está disponível lá, caso seja necessário, caso deseje. Estão me ouvindo bem lá atrás? Estão me ouvindo bem? E na sequência nós já vamos encaminhando aqui alguns detalhes, para daqui a pouquinho já começarmos a nossa palestra dessa noite. E nesse momento eu quero chamar o nosso diretor de sócios e também nosso diretor de oração, o senhor André Nascimento. Pode passar, por gentileza. Ele vai nos dar um breve testemunho a respeito do networking, de uma experiência que ele teve através da Adonep. Também vai estar explicando melhor aos senhores e senhoras que estão aqui pela primeira vez o que é a Adonep, o que é essa associação. E também vai nos falar a respeito da revista A Voz. Alguns já devem ter na sacolinha que receberam lá na entrada do restaurante. Tem um exemplar da revista A Voz. Então, o André está com a palavra. Quero falar então um pouquinho sobre a Adonep, sobre a associação, né? Então, com a finalidade de mantermos contatos futuros e saber a sua impressão sobre este evento, bem como possibilitar-lhes a conhecer melhor a nossa associação, fichas de convidados e também a ficha com a proposta de associação está sobre a mesa, ou vocês receberam aí na mesa, né? Solicitamos que vocês, nos próximos minutos, preencham então essas fichas, né? No final do nosso evento, a gente vai estar sorteando então um livro. E quem tiver alguma dúvida também sobre a associação e quiser fazer parte da nossa associação, pode também estar falando com qualquer um dos nossos oficiais. Eu quero falar um pouquinho agora. Isso, para quem quiser preencher as fichas, tem as canetas dentro das sacolas. A revista Voz são histórias de sucesso e de superação de associados, né? Cada revista tem 4 histórias de superação e de sucesso.
e aí com vários temas, tá? Bem interessante vocês verem, de vários tipos de profissionais, né? A Adonep, só um segundo que saiu aqui. Vou dar meu testemunho então sobre network. Aqui vai entrar. Vou falar então um pouco sobre a Adonep, tá? Depois vou falar um pouquinho sobre o que é o network. A Adonep é uma instituição brasileira, não eclesiástica, fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel Pires, do Rio de Janeiro, por incentivo e autorização de Demo Chakarian, um fazendeiro norte-americano que, por sua vez, foi o fundador da FGBMFI, uma organização congênere em 1952. A Adonep é presidida desde o ano de 2012 por Altomir Regis da Cunha, também empresário do Rio de Janeiro. A Adonep tem como objetivo principal difundir e incentivar a observação à prática de princípios sociais, éticos, morais e valorização da instituição familiar, bem como a difusão de princípios espirituais cristãos fundados na Bíblia Sagrada. A Adonep cumpre a sua finalidade através da realização de eventos sociais, café da manhã, almoços, jantar como esse, treinamento de líderes, workshop, reuniões regionais e convenção internacional anual realizada no Brasil. O método de ação e compartilhamento de experiências pessoais que resultaram em modificação de conduta, hábitos e práticas que contrariavam princípios cristãos fundamentais. A Adonep, nos formadores de opiniões, seu público-alvo, razão pela qual reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, executivos, esportistas, artistas, intelectuais e outras pessoas que, por razões as mais diversas, tornam-se excluídas das preciosas informações que envolvem os temas tratados nos eventos da associação. A Adonep conta com a força e cooperação dentro da própria organização, que são o apoio feminino, formado por mulheres associadas, e o apoio jovem, que o Caleb é o presidente, né? Constituído por jovens da Adonep. A instituição possui mais de 1.500 capítulos registrados no Brasil, estendendo suas atividades nas 3 Américas, Europa, Ásia, Oriente Médio, Emirados Árabes, com a base em Dubai, e África. A Adonep publica a revista A Voz, essa que eu falei, A Voz Mulher e A Voz Jovem, como meios de divulgação de histórias de sucesso vivida por nossos associados. Maiores informações sobre a Adonep você pode ver no nosso site, adonep.org.br, e também maiores dúvidas com qualquer um dos nossos associados. Pedi um minutinho de licença aqui, secar um pouquinho o suor aqui. Bem quente hoje. Mas eu quero falar com vocês sobre a questão do network. O quão interessante a Adonep é. Do seu lado, na sua mesa, pode estar o seu próximo parceiro de negócio, né? Aqui nós temos profissionais liberais, empresários, né? Pessoas de CLT. E esse é um ambiente muito legal. Rapidamente eu quero falar, acho que eu tenho tempo ainda, né? Tá. Sobre, eu queria me conectar com uma pessoa que eu não tinha acesso, essa pessoa lá de Santa Catarina. E aí o que eu fiz? Eu vou contar o passo a passo, talvez vocês achem engraçado. Eu precisava falar com essa pessoa, e eu disse, cara, como é que eu vou chegar? Eu vou dizer, oi, tudo bem, quero falar contigo, né? Não tinha muito para oferecer, mas eu disse, cara, eu preciso achar alguma coisa que seja em comum para nós. Aí eu disse, vou convidá-lo lá em Santa Catarina para ir num evento da Adonep, e eu vou para lá e faço o meu contato com ele. Então, eu comecei pelo primeiro passo. Tinha um feriado de 20 de setembro, que eu consegui, né, na minha função de trabalho,
E aí, primeiramente, eu tinha que convencer a fazer o meu network em casa. Convidar a minha esposa para nós irmos a 4 dias em Santa Catarina. Bom, primeira parte, eu consegui. Segunda parte, eu tinha que conseguir o apartamento que eu fico lá na praia que eu queria também. Aí liguei para o rapaz lá, tá disponível o apartamento? Está disponível. Eu disse, ó, segunda fase. A terceira parte, eu teria que saber se tinha um evento da Donep nesses 4 dias que eu ia ficar. Aí vem o network. Eu conheci um palestrante que veio em um dos nossos jantares, que é de Santa Catarina. Aí, com o contato que eu peguei com ele, ele disse, tem um evento em Santa Catarina agora nesses dias? Ele disse, na segunda-feira nós temos plenário. Eu disse, já é o terceiro obstáculo, né? Ele disse, agora só falta eu chegar nesse empresário que eu queria me conectar, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele por WhatsApp, tem um evento da Donep, assim, uma associação, tal, jantar, e eu queria te convidar para fazer parte disso aí. Ele disse, cara, tu me ligou numa boa hora. Eu tenho uma proposta para te fazer de um outro negócio. Eu disse, aí eu conectei as informações e a gente foi no jantar. Entendeu? Então, às vezes a gente está conversando e nem sabe que dentro do evento da Donep pode estar o nosso próximo parceiro de negócio. E rapidamente, eu frequento, onde tem jantares, como a gente tem 1.500 capítulos, tem evento em Santa Maria, eu vou, tem evento em outras cidades onde eu estou passando, eu vou. Aí fui no primeiro jantar em Porto Alegre, né, onde o nosso palestrante era o presidente, e sentei, né, numa mesa que eu não conhecia ninguém, e já sentei e comecei a conversar com um rapaz, que é o seu Maurício Tomé, aquele rapaz ali, que eu não conhecia ele até então. E nesse contato com ele, a gente já fez um negócio, né? Ele trabalha como coach, e eu já usei o serviço dele. Depois do serviço dele, a minha esposa também fez coach com ele, hoje até minha esposa é coach. Então, são lugares e ambientes que a gente frequenta, que a gente pode fazer boas conexões, e a Donep é um bom lugar para você frequentar, não só nesse jantar, mas em outros, e quem sabe até fazer parte. Ok? Muito obrigado. Muito bem, importante relato do nosso diretor de sócios e também de oração, André Nascimento. Como vocês puderam observar, a Donep não é somente um jantar. Muito mais do que um jantar, este é um grande negócio que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nós temos certeza disso. Daqui a pouquinho você vai... É esse que nós estamos fazendo aqui nesta oportunidade. Dando sequência aqui, então, ao nosso script, ao nosso roteiro, gostaria de chamar novamente os cantores para nós ouvirmos uma canção e nascer da palestra. Enquanto isso, gostaria de frisar o que já foi dito pelo André, pedir a gentileza dos senhores, das senhoras, que preencham essas fichas de convidados, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, porque lembrando, no final vai ser feito o sorteio do livro, né? E nós precisamos ter essas fichas preenchidas para que você possa concorrer a este belo livro nesta oportunidade. Com vocês estão Daniel e Kézia. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, o mais bonito e inspirador
fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Muito bem, uma salva de palmas então aos nossos cantores dessa noite. Muito obrigado ao Daniel e também à Késia por nos abrilhantarem com esta canção. E agora nós chegamos então ao momento culminante desta noite, mais importante do que o jantar, delicioso jantar que nós tivemos até agora, mais ainda do que a sobremesa que virá, que certamente vai ser muito boa também. Nós temos este momento tão especial desta oportunidade. E para isso então gostaria de convidar o nosso palestrante, o senhor Humberto Soares, por gentileza, poder passar aqui.
Ele, novamente, então, é o presidente do capítulo 4 na cidade de Porto Alegre, também é engenheiro civil e sócio da Obra-Prima Construções. E, além disso, também casado há mais de 40 anos, como ele bem salientou para mim, com a senhora Cristina, né? Cristina. Muito obrigado pela vinda de vocês até a nossa cidade, e nós estamos muito honrados com a presença e também, certamente, dessa boa palestra que o senhor vai nos transmitir nessa oportunidade. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente foi convidado aqui pelo capítulo, é o 963, né? 943 aqui de Caxias do Sul. É a segunda vez que a gente vem aqui, né, Cristina? Na Donep de Caxias. E fiquei muito alegre vendo muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Mas também a gente não quer que ninguém saia daqui com uma lembrança de um torcicolo. Então você pode virar a sua cadeira, todo mundo não vai se incomodar, vire mesmo, não fique sentado, torcido na cadeira, vire. Eu vou ficar aqui, então você centralize aqui, vira a cadeira, que assim todo mundo vai sair bem, né? Vai ter boas lembranças. Mas aqui a gente vem contar na Donep as nossas histórias, as nossas superações, como já foi falado aqui. E eu tenho hoje 67 anos, casado há 40 anos com a Cristina, e temos 2 filhas, 3 netos, indo daqui 1 mês e meio o 4º neto, e a gente vem contar a história aqui de superação, né, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar. Então eu vou começar lá atrás, dos meus pais. Os meus pais casaram, eram muito jovens, a minha mãe tinha 17 anos, teve que pedir autorização, né, para os pais para casar, eles não tinham a mínima condição de manter uma família, os pais deles eram contra, porque meu pai trabalhava nos Correios e Telégrafos, como carteiro, e eles, aquela paixão não friou, né, aliás, pela paixão não foi friado o casamento, e eles resolveram casar, e foram morar assim numa condição muito precária. E 11 meses depois eu nasci. Eles casaram em dezembro, em novembro eu nasci. E era numa casa que não tinha fogão, era um fogareiro, a querosene de uma boca, não tinha geladeira. Naquela época também não é todo mundo que tinha geladeira, né? O banheiro era lá atrás. Então muita gente talvez passou por superações assim, né? E a gente foi criado com essas dificuldades, mas com muito amor dos pais, né? Dos nossos pais. Eu sou o filho mais velho, depois tem a minha irmã um ano depois, e o irmão mais novo, 6 anos menos do que eu. Então foi assim a dificuldade, né, e a superação ao mesmo tempo, para satisfazer as necessidades da família. A minha mãe sempre esteve envolvida com afazeres assim, além dos domésticos, sempre fazendo bolo. Ela tinha cursos assim de bolos artísticos, aqueles que não era de enfeite, né? Não era fake, hoje está tudo fake. E assim ela se virava em tudo, fazer pano de prato para vender, para ajudar na renda da família. E eles, nessa parte, a gente foi, né, com muito sacrifício, mas eles se doaram, realmente nós não temos queixa disso. Mas um lado, eles passaram muita necessidade e uma crise muito intensa no casamento, e isso afeta os filhos. Foi no relacionamento conjugal. Então, a expectativa de uma separação era sempre iminente. Sempre nós estávamos ouvindo aquilo, né? E muitas vezes eles brigavam quando a gente já estava dormindo, eles ficavam discutindo, assim, e eu, como filho mais velho, mais antenado, eu me lembro de chorar na cama sozinho, ouvindo, né? Pensando assim, eles não sabem que eu estou aqui sofrendo, né? E naquela época, eu não me lembro bem quando, talvez com 5, 6 anos de idade,
eu fiz um pacto comigo mesmo, dizendo que eu, no meu casamento, eu não ia fazer isso. Não ia fazer esse papel de os filhos ficarem sofrendo como a gente sofria, eu e meus irmãos. Mas o tempo passou e eu, estudando, eu tive sempre um dom especial de Deus assim para estudar, muita vontade de aprender, muita facilidade na área matemática, em todas as disciplinas, mas mais nessas áreas exatas. E ensinei os meus irmãos, os meus primos, todas as matérias, né, porque eu gostava também de ser professor. E isso me auxiliou também na hora de fazer o vestibular. Eu já comecei a trabalhar com 16 anos, não pude fazer um cursinho. Eu queria fazer engenharia, só podia fazer na Federal, que era gratuita. E era muito concorrido naquela época, o vestibular em 1974, o BNH, aquele sistema financeiro, estava, né, bem ativo aqui no Brasil e muita procura na área da engenharia civil. Mas aí eu fui fazer esse vestibular, no primeiro ano eu passei, graças àquelas retomadas nos estudos de geografia, que eu não gostava tanto, nem de história. Essa parte assim de decorar não me atraía muito, mas eu ensinei assim a meus familiares, até vizinhos, crianças assim, né? Eu gostava e isso ajudou, né? Então, quando tu faz o bem, tu vai colher muito mais, né? Então, eu consegui entrar no primeiro vestibular na Federal, fui bem sucedido assim já no primeiro estágio, consegui comprar um carro 0 quilômetro, sendo estagiário de engenharia civil, fazendo desenhos de plantas estruturais naquela época, por causa daquela demanda. E hoje é tudo no computador, naquela ali tinha que desenhar com canetas Ananquim, e aí eu aprendi tudo aquilo. E aí, entre o intervalo, era perto ali da Federal, o escritório de engenharia que eu trabalhava. Então, nos intervalos eu ia, vinha, e às vezes trabalhava 3, 4 vezes, assim, que era perto. Se andava tudo a pé ali pela Oswaldo Aranha, ali perto do Parque da Redenção, ali onde fica a Federal. Mas me formei também e fiz mestrado nessa área de estrutura e fui convidado para abrir uma sociedade para fazer um escritório de estrutura para cálculo estrutural, que é o calculista, que calcula o ferro que vai dentro do concreto, a estrutura toda dos prédios, dos edifícios. É uma área de muita responsabilidade e eu fui por um ex-colega da faculdade. Nessa época eu conheci a Cristina e eu era funcionário, engenheiro já, fazendo os cálculos e não estagiário daquela empresa de engenharia que eu tinha trabalhado. Eu me formei fazendo mestrado, eu continuei na empresa e um colega meu, um ex-colega, me convidou para a gente abrir uma empresa, né? Seria, no caso, concorrente daquela que eu trabalhava. E aí ele me veio com um desafio. Ele queria que a gente se tornasse a maior empresa do setor do sul do país. Era um grande desafio, ele já tinha uma vocação para ser empresário. Eu, filho de funcionário público, eu acho que foi Deus que me iluminou, né? Botou alguém com um chamado assim, de empreendedorismo, no caso ele, né? E no fim eu estava na dúvida se eu saía ou não, tinha começado a namorar a Cristina, e até ela me deu um empurrão assim, não, a hora de aventurar é agora, que é solteiro, né? Não tem tantas responsabilidades. E realmente deu certo, uma pessoa de um grande caráter, eu considero uma pessoa também de inteligência ímpar, assim, um grande empreendedor, meu amigo até hoje, né, porque daquela empresa a gente abriu outras empresas e hoje eu tenho a construtora, que também foi ideia dele, né? Mas eu aí já começo a me conectar na minha história com a da Cristina. Também veio de uma família simples, e ela também passou dificuldades através do relacionamento dos pais. Os pais dela se separaram e ela ficou bastante traumatizada, principalmente com o papel do homem, né? No caso do pai, mas no papel do marido, que houve, né, a responsabilidade dele de acontecer a separação. E ela realmente ficou bastante marcada, como é normal, né? Principalmente para as meninas, assim, ver o pai fazendo algo, né, que não está
na prescrição do casamento, assim, né, na fidelidade do casamento. E ela ficou traumatizada, mas nem a gente se conhecia, eu tive uma paixão, assim, naquele primeiro dia que eu vi ela, já me apaixonei. Eu estava com um amigo, colega de mestrado, e eu disse para ele, assim, sabe aquela menina, era uma festa, eu vou casar com ela. Assim, ela nem me conhecia, ela estava lá na fila para entrar. E eu falei assim, viu, André, eu vou casar com ela. E acabei casando. Eu tive que convidar ele para padrinho, né, porque ele é de Curitiba. E claro, a gente começou a namorar, noivamos. Quando foi para casar, ele já tinha voltado do mestrado para Curitiba. Ele veio para Porto Alegre para ser padrinho. Então eu passei a testemunha que eu falei, né, e Deus ouviu aquilo ali, né. E então a gente casou e começamos também com um grande desafio no casamento, porque aquele convite que o meu sócio me deu era para ficar assim 10 anos para investir na empresa, ganhando um prolabore assim muito baixo, né, ainda mais para nossa responsabilidade, por nível dos trabalhos que a gente fazia. Ele nos deu uma meta ali de salários mínimos muito reduzido para investir na empresa, para no futuro colher. A Cristina fez, nesse tempo que eu estava namorando ela se formou também na Federal em enfermagem. E depois começou a trabalhar como enfermeira. E ela também tem esse dom de estudar, sempre foi assim, muito responsável. Os nossos pais nunca precisaram mandar a gente fazer e tanto eu quanto ela, né? Assim, fazer os temas, fazer as leituras. É um dom de Deus também, né? Cada um tem coisas especiais na vida. E a gente começou, ela também, no início de carreira, ganhava pouco. Nessa época, o meu pai já tinha um outro emprego para dar conta, né? Ele trabalhava num outro emprego de manhã e de tarde, um emprego carteira assinada, e à noite nos Correios e Telégrafos, em trabalho burocrático, até a meia-noite. Então era uma vida assim, mas ele tinha um fundo de garantia e a gente comprou o primeiro apartamento nosso, eu dono de uma empresa e ela funcionária, né? Mas início de carreira a gente comprou no nome do meu pai para usar a entrada aquela do sistema financeiro de habitação, do fundo de garantia dele, né? E a gente pagava as prestações, que era o equivalente, eu ganhava mais ou menos como ela. E então aquele valor que um ganhava, pagava o BNH ali, pagava a Caixa Federal, né? Então, e depois logo em seguida veio a primeira filha, a Ana Paula, e 6 anos depois veio a Vanessa. Então, e era 10 anos, né? Aquele desafio assim. Foram 10 anos bem difíceis, né? Com bem apertado assim, mas que a gente sabe que às vezes o sofrimento, as dificuldades têm o papel de nos ensinar muita coisa boa, né? Nos forjar assim. A própria Bíblia fala, né, que o sofrimento ele traz perseverança, ele leva a algo superior, né? Coisa que muitas vezes na alegria, numa festa, a gente não aprende tanta coisa, porque a escola do sofrimento é uma escola realmente muito eficaz, se tu souber, né, colher bem os seus frutos. E a gente teve aquele desafio, as nossas filhas também foram assim, melhores do que nós nesse aspecto de estudo, de responsabilidade. E então nós nos consideramos bastante abençoados. Mas a gente então casou, teve as filhas, a empresa, e com aquela perspectiva, né, que a empresa está crescendo e o futuro a gente vai alcançar o que a gente estava sonhando. Mas o que a gente errava gravemente? Na mesma coisa que os nossos pais, no relacionamento conjugal. Então aquilo que eu tinha feito, aquele compromisso comigo de não fazer meus filhos sofrerem, as nossas filhas estavam sofrendo igual ou pior do que nós. Então a nossa casa também era semanalmente a palavra divórcio, a palavra separação, rondava a nossa casa. Então a gente vê que as coisas acabam se repetindo, né, muitas vezes.
E foi assim 22 anos de casamento. Agora nós estamos com 40. Mas 22 anos foi uma coisa muito difícil, muito traumática. Claro, causava sofrimento agora para os nossos pais, né, para nossas filhas. E a gente, aqueles 22 anos, os 10 foram bem apertados, né, financeiramente. Depois, realmente, quem tem empresa sabe, né, os 10 primeiros anos é difícil. Para quem começa do zero, é muito difícil. Mas depois, se tu perseverar, trabalhar sério, trabalhar com responsabilidade, as coisas começam a avançar. E para nós começou a avançar muito bem. E a gente foi melhorando depois dos 10 anos, apesar daquela lado, com esse lado de relacionamento, a empresa realmente não tem um ranking assim de empresas do nosso setor, assim, de projeto estrutural aqui no Rio Grande do Sul, nem no sul do Brasil, mas nós realmente atingimos grandes prédios, grandes construtoras, e inclusive filial em São Paulo, filial em Brasília. A gente fez muitas obras estruturais do metrô de Brasília, todas as estações, os viadutos do metrô de Brasília, uma filial de Brasília que nós estivemos naquela época para fazer essa obra, e depois nós continuamos. Então, a gente começou a prosperar muito no trabalho, na empresa. A Cristina depois larga o hospital, ela faz mestrado e vai dar aula na universidade, na faculdade de enfermagem. Ela se aposentou como professora, né? E fez mestrado e professores, e foi laureada, foi paraninfa de turmas e tal, e a gente em casa sofrendo. Morando já, aqueles 10 anos, num apartamentinho com um banheiro bem apertadinho, com as 2 filhas, e agora, no final dos 22 anos, já morando numa casa que é um sonho, assim, sabe aquele sonho que tu nunca sonhou? Era a casa aquela que nós construímos, escolhemos com as torneiras, né, não tinha, hoje tudo muitas torneiras são monocomando, nós já tínhamos, era importada, era uma loucura, assim, o sonho que nós estávamos vivendo. Está vivendo mais do que um sonho, só que o relacionamento, assim, a Cristina também passou uma experiência, perdeu a mãe dela muito cedo, a minha sogra, e ela já não tinha alegria para viver, não tinha, sabe aquela pessoa, às vezes tem um baque assim, tem um aniversário, não tem alegria, vem o Natal, não tem alegria, isto é, o sofrimento sempre nos rondando, e a gente chega já na primeira conclusão, que o dinheiro pode enganar muita gente, que ele vai trazer felicidade. Só não engana aqueles que já têm dinheiro. Porque se tu tendo e tu é infeliz, tu não quer nem viver mais, então ele já não está mais te enganando, né? Porque é muito fácil, né? A pessoa que não tem, ter uma ilusão assim, não, mas quando eu tiver, eu vou morar numa casa legal, a minha esposa vai ser mais feliz, nós vamos poder viajar, nós vamos poder ter uma casa na praia, nós vamos poder ter um carro importado. E quando você já tem tudo isso e não é feliz, e a sua esposa não quer mais viver, ou você não quer mais viver, não tem mais recurso nenhum. Eu costumo dizer que isso é um buraco no fundo do poço. Fundo do poço é aquele que ainda acha que quando tiver dinheiro ele sai do fundo do poço. Mas aquele que está lá, não tem um alçapão lá embaixo, ele tira a tampa e vai lá no fundo, porque o dinheiro já não engana mais. Então tu começa a pensar bobagem. Hoje eu estava até vindo aqui, subindo, nós estamos de férias aqui, nós temos uma casa em Capão da Canoa, estamos com os netos ali, nós viemos hoje aqui pela Rota do Sol. Eu estava me lembrando, né, que pelos nossos pensamentos, e eu vou falar pelo meu pensamento, eu podia ser um homem preso hoje. Não sei você, mas os nossos pensamentos às vezes são terríveis, né? Então nessa época que nós estávamos lutando um com o outro, né, as emoções tomam conta e a tua mente voa, né?
E aí tu assassina na mente, tu tritura na mente, daí tu é um... Então nós sofrimos, eu já não conseguia mais dormir nessa época, tinha que tomar remédio. E tu imagina tendo uma firma de sucesso, nós cobrando acima do mercado para dar conta do serviço, e os clientes queriam o nosso serviço. Então tu tendo um sucesso assim, só que tu não tem prazer em viver. Tu chega em casa, tá aquele caos, né? Ou tu mesmo causou o caos, né? A tua família está um caos, então tu não tem para onde fugir. Nessa época, 18 anos atrás, somam com aqueles 22, né? Então, há 18 anos atrás, nós estávamos com 22 anos de casamento. O irmão mais novo meu, o Sérgio, com 6 anos menos do que eu, ele era meu vizinho. Nós fizemos 3 casas ali na frente do Shopping Guatemi, um dos melhores bairros de Porto Alegre, na Chácara das Pedras. Uma casa a gente vendeu, eu fiquei na casa do meio, nós ficamos, e o meu irmão ficou na casa da esquerda, olhando de frente. Então nós vizinhos, irmãos e sócio numa empresa de comércio que eu tenho com ele até hoje, que a gente é representante e vende para o Brasil e para o exterior os aparelhos de karaokê, aquele que se canta, o videokê, né? Se botar, a gente tem uma empresa também, videoland.com.br, você compra o aparelho e um brasileiro quer cantar música em português, não importa, no Japão, nos Estados Unidos, por causa dos direitos autorais, ele tem que comprar de nós os equipamentos que tem as músicas, né, brasileiras, ele quer cantar as músicas brasileiras. Músicas americanas ou japonesas, lá nos Estados Unidos tem outros karaokê, mas por causa dos direitos autorais, nós é que vendemos. E ele é meu sócio, e ele estava casado ali, tinha 3 filhas na época, 5 anos, 7 anos, uns 10 anos a mais velha, há 18 anos atrás, né? Hoje são umas moças, estão as 3 casadas. Mas na época pequenas, nossas sobrinhas, vizinhas, e ele tinha um casamento comparado com nós, bem normal, assim, né? Com aquelas crises normais. O nosso já estava uma crise crônica, 22 anos, né? Já é crônico. E ele, um pouco mais novo, né? De casamento, talvez uns 8 anos menos de casamento, mas normal, e aí dá uma crise aguda. Sabe aquela crise aguda, assim, e que a separação vai vir, que não é brincadeira. Aí vai para uma clínica lá de aconselhamento para casais, uma terapeuta de casais, nunca dá certo isso, geralmente, né? Aí começa um botar os podres do outro para fora e sai. Entro lá e saem piores, né? E a gente viu esse sofrimento assim. E claro, quando tu convive uma pessoa, até a voz da pessoa já te comunica como é que está o coração, né? E ele não precisava nem falar nada, só a voz, assim, ele ia ali em casa, né, vizinho, a gente às vezes ia trabalhar junto, e eu já, quer dizer, assomou a minha crise crônica com a aguda dele, aí sim, os meus remédios começaram a piorar, né? E ele também não conseguia mais dormir. Então, claro, eu tomava como é que é? Frontal, que é o nome do remédio, e é controlado, e eu ia na minha médica, ela me dava uma aquisição, eu pedia doses a mais, porque a minha dose ficava ali, começa em 0,5 grama, aí depois tu não consegue mais dormir, passa para 1 grama, e eu já comprava para ele, pedia a mais, e comprava o vidro para mim, comprava para ele, e a coisa desencadeando assim no casamento, né, essa questão toda da separação, ele ainda em casa, até que um dia uma tia, irmã da minha mãe, mas da nossa idade, assim, entre a idade minha e do meu irmão, porque ela foi adotada pela minha avó. Então, uma irmã da minha mãe, mas que a gente mais era uma prima para nós, assim, né, que foi criada junto. E ela era casada, e ela o casal esse deu uma Bíblia para o meu irmão. Para vocês terem uma ideia, eu gostava muito de estudar.
O meu irmão é um gênio, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas não gostava de estudar e não gostava de ler. Inclusive, isso que eu vou contar é verdade, parece piada, mas até os livros, que todo aluno tem que ler uns livros, fazer uns resumos, né? Eu é que lia os livros dele e fazia os resumos. Né? Olha o que eu cheguei a fazer. E esse meu irmão recebe uma Bíblia e começa a ler. Sabe como é que é a crise, né? Quando entra assim. Tem o autor das Crônicas de Nárnia, que é o C.S. Lewis, é um inglês. Ele tem uma frase que diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. As pessoas não enxergam, não ouvem a Deus, mas o sofrimento entrou, é como se aí Deus falasse através de um megafone. E até um surdo ia ouvir, né? Deus existe. Deus tem um propósito para você. E o meu irmão, o sofrimento levou ele a ler a Bíblia e levou a ser assim, a ter fé. E o redemoinho lá rodando, né? O furacão rodando, assim. Mas ele, essa semana, né, que tu viu um vídeo, um filme de um furacão, eu não pude acompanhar. Nós estávamos ali na praia, ela viu um vídeo. No meio do furacão é a coisa mais pacífica, assim, né? Não acontece nada no meio do furacão. E o meu irmão parecia que tinha um furacão na casa dele, mas parece que ele estava no meio do furacão, lendo a Bíblia e tendo fé no Deus Criador. E até que um dia eu dei naquela semana um vidro de remédio, e ele, não, eu já estou dormindo bem, não preciso mais do remédio. Então aquilo me impactou muito, porque eu e ele não tínhamos fé nenhuma, nós éramos ateus, convictos. A Cristina era a pessoa que mais fé na família, assim, foi criada, né, numa família com fé, e por causa da crise nossa, ela procurou também fé em muitos lugares, muitos tipos de religiões e procura espiritual, né, em vários quesitos religiosos. Você que pode imaginar tudo aí, né? E a gente começa a ver a transformação do meu irmão ali, né? E ler a Bíblia, aquilo me deixou impactado. E o que eu pensava da Bíblia ali, como ateu? Eu pensava que era um livro... Os livros mais novos na Bíblia têm mais de 2000 anos. Os mais novos, que é o Novo Testamento. O Velho Testamento, acho que é uns 3.500 anos. Os livros mais antigos, escritos por Moisés. Então é uma coisa muito superada, né? Eu que já tinha lido milhares de livros, eu lia livro nas férias, eu estudava, criança assim, lia livro nas férias. Até que eu ganhei uma enciclopédia, eu li enciclopédia quando não tinha livro para ler. E aí aquele mesmo casal me deu uma cópia da Bíblia, igualzinha do meu irmão, deu para mim. E eu achei uma oportunidade, disse, bom, eu sei ler, o meu irmão nunca tinha lido, né, praticamente. Eu disse, eu vou pegar todas as coisas aqui antiquadas, as heresias, as bobagens que a Bíblia fala, e eu vou abrir os olhos do meu irmão. Ele é inteligente, ele confia em mim também, e ele é inteligente, ele vai abrir os olhos, né? E eu sei que eu comecei a ler também, e eu te digo aqui para vocês, não contei os dias, mas não passou de uma semana, eu comecei a ter fé de novo. De novo não, claro, de novo sim, porque lá na minha infância eu tinha fé, né? Como criança, eu creio assim, na entrada da faculdade, uma faculdade também muito materialista, a engenharia civil, né? Eu comecei a perder a fé total, e o meu grande ídolo era o Luiz Fernando Veríssimo. Conhece o Luiz Fernando Veríssimo? E o filho do Érico Veríssimo. E ele é ateu, né? E uma vez ele escreveu um artigo na Zero Hora que me gravou. Isso, talvez 30 anos atrás. Mas aquilo foi tipo uma inspiração
para o meu ateísmo. Que ele disse assim: as pessoas fazem boas ações para agradar a Deus, mas os ateus fazem boas coisas. Esses são superiores, porque não é para agradar a Deus, uma entidade que nem sei se existe, porque eles são bons. E eu gostava de ajudar as pessoas, poxa, é mesmo, eu não acredito em Deus e faço, então as outras pessoas são dependentes de Deus para fazer. E aquilo me inspirou no meu ateísmo, né? E eu segui toda a faculdade, casei e vi a procura espiritual da Cristina, a busca espiritual dela por tantas coisas, e ela não conseguia superar também a crise interior dela, né? Nós dois estávamos um fracasso dentro do casamento. Então, nem um ateu e nem procurar todas as coisas. Será que tem um ditado que diz assim, né, popular: não, o importante é ter fé em alguma coisa. Mas, né, o bom mesmo é ter fé em alguma coisa. Você já ouviu isso? Pelo menos tenha fé em alguma coisa. Será isso verdade? Ter fé que um prato vai te ajudar? Será que orar para um Deus que diz que tem reencarnação e para um outro Deus que diz que não há, um dos dois tem que ter falso, né? Então não é bem assim dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu venho dizer aqui essa noite que nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você já interpretou, não sei se você é bom de interpretação, mas olha essa frase, é muito profunda. Eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Que frase ousada, que frase desafiadora. Mas eu quero chegar a Deus, quero ser abençoado por Deus. Ou Jesus é falso, está mentindo sobre isso, dizendo que só se chega a Deus através dele, ou alguma coisa está mal, né? Mas como é que um cara que mudou tanto o mundo é antes de Cristo, depois de Cristo, e esse cara então é um mentiroso? Sabe que você tem 3 opções para Deus, para Cristo. 3 só, não tem uma quarta. Ou ele é um mentiroso, um enganador, e dele não merece crédito nenhum. Ou ele é louco, um paranoico, dizendo que ele era Deus, que ele era o único mediador entre Deus e os homens. Sem ele nós não podemos fazer nada. Se quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Um cara que diz isso, ou é louco, paranoico, ou ele é mentiroso, ou ele é aquele que ele diz, ou ele é Deus. Tu dizer que ele é só um profeta, tu dizer que ele é o maior espírito que existiu, mas que ele não seja Deus, não tem coerência nenhuma, porque ele está dizendo que ele é Deus. Ele foi morto e posto numa cruz por dizer que era Deus. Sabia que ele foi morto pelos judeus lá, pelos romanos, porque ele foi considerado herético, por estar dizendo que ele perdoa pecados? As pessoas ficaram horrorizadas. Então, por essa pessoa, ou ele é o perdoador de pecados, ou ele é Deus, ou ele é um cara que não merece crédito por ser paranoico, ou ele não merece crédito por ser um mentiroso. Um bom homem, mas que não seja o Deus encarnado, não tem lógica nenhuma, né? Então, a partir dessa nossa crise, e nem uma pessoa buscando em várias religiões, nem eu buscando o ateu é uma religião, né? É acreditar que tudo veio do nada, e isso precisa ter fé. Tem um livro que eu gosto de indicar, que dá para comprar na internet, assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu já li esse livro, porque eu era ateu, né? Mas não era para mim, eu já não era mais ateu quando eu li o livro, né? Mas ele te dá razões, até para tu explicar para ateus, que ele ser ateu tem que ter mais fé do que crer em Deus. Crer que tudo veio de uma explosão, de um ponto infinitesimal, com toda a energia, e gerou todos os universos.
Tem milhões de universos, bilhões de universos. Cada universo tem várias estrelas, o Sol é só uma estrela, tem bilhões de estrelas. E tudo, a gente passa agora na estrada vendo as plantações, vendo as árvores, vendo as flores, vendo os animais. Tudo isso vem de uma explosão. Tem que ter muita fé, né? E Humberto tinha mais fé do que uma pessoa que crê em Deus, né? Ser ateu. Espero que um dia o Luiz Fernando Veríssimo vive ainda. Já nem, não acompanho mais ele, não leio mais a 0 hora, mas nem sei se ele, acho que ele, não sei. Talvez sim, acho que quem morreu foi o Scliar, né? Isso. O que acontece? Nessa época eu começo a ler a Bíblia. Está vivo, né? 86? É uma mente brilhante, né? Mas ainda dá tempo para ele, viu? O ladrão da cruz que estava do lado de Jesus foi na hora da morte, né? Que ele se arrependeu e creu em Deus. E continuando a nossa história, a Cristina me vê naquele meu início de fé assim, a gente até complica mais o nosso relacionamento, porque ela que buscava a Deus e eu não buscava, complicou um pouco lá em casa, né? As filhas também começaram a crer, as filhas ajudaram em algumas questões assim da fé, esclarecer para a Cristina que ela ficou bem desestabilizada assim, né? E que eu estava buscando a Deus assim, era muito estranho, imagina um ateu assim de repente, mas as coisas com Deus pode ser de repente, né? Pode ser de repente, pode ser num jantar, hoje essa noite. Pode ser num jantar. Os jantares da Donep têm tido essa alegria de alcançar pessoas num jantar. Voltar para casa, eu já vi muitas, centenas e centenas, né, André? O André participa lá em Porto Alegre. E de histórias de pessoas que saem do jantar, depois eu ouço assim as histórias, algumas delas assim, ó, foi a melhor noite da minha vida. Já escutei isso. Melhor noite que eu dormi da minha vida. Eu desejo isso a muitos de vocês aqui, ou a todos. E a gente aí começa numa caminhada de fé, eu e a Cristina, as filhas, e realmente a Cristina tem uma frase que Deus é muito bem-humorado, né? Muito bem-humorado. Porque Ele vai usar um casal, como eu e a Cristina, para ajudar casais. É uma coisa muito bem-humorado, né? Quem via antes, olha lá aqueles dois ali, né? Então Deus tem usado com graça, com misericórdia nossas vidas. A gente não é perfeito, evidente, mas a gente tem sido muito usado por Deus. As nossas filhas são usadas por Deus e os nossos netos já estão sendo usados por Deus também. Então eu venho contar aqui de uma história de superação, de restauração, de uma caminhada, de um aprendizado. A gente está aprendendo com Deus a cada dia e tem coisas assim que a gente tem que errar para aprender, tem que fazer de novo para dar certo, mas a gente tem crescido, tem se alegrado, tem visto os frutos. A nossa filha mais velha tem 39 anos, a Ana Paula. Nós temos dela, ela é casada com o Gustavo, ela fez a federal, fez administração na Universidade Federal, fez direito na PUC. Tem o mais velho, tem 12 anos, o André, é um aluno exemplar do Colégio Farroupilha, lá em Porto Alegre. A nossa neta tem 8 anos, a Júlia, também está lá no Farroupilha, é uma graça de uma menina. E o nosso genro, o Gustavo, é médico. E é uma pessoa, assim, muita fé. Nesse mesmo movimento, ele namorava a Ana Paula há 18 anos atrás. E ele também entregou a vida para Jesus. E foi, assim, uma coisa muito linda, assim, o casamento deles. Realmente é uma história, são histórias lindas, assim. A nossa filha mais nova é dentista, formada pela Universidade Federal, aqui de Porto Alegre. E ela
tem 33 anos agora. Aos 27 anos ela casou com Benjamin, conheceu o Benjamin em Vancouver, no Canadá, um rapaz cristão, com família cristã lá de Brisbane, na Austrália, e eles se conheceram em Vancouver. Um ano ficaram no telefone, depois um ano ele veio para cá, mais um ano se conhecendo, depois de 2 anos então começaram a namorar, noivaram, casaram, já tem uma filhinha de 3 anos, eles moram no Texas, nos Estados Unidos, ele conseguiu green card, estão muito bem lá, com uma colônia brasileira cheia de amigos lá, uma nova família lá, né? Eles lá pertencem a uma igreja batista de brasileiros, uns ajudam os outros, porque os parentes estão longe, né? E nós temos ali a Elisa com 3 anos, uma graça, um presente de Deus, e a Vanessa agora está grávida, e nós estamos indo agora, final de março, que início de abril nasce mais um neto, e ela quer saber só na hora do parto o sexo. Então talvez Deus que vai ser um menino ou uma menina. Então ali também eles ajudam casais, eles falam da palavra de Deus, eles ensinam a Bíblia, né? Então ele toca teclado. Então agora nós fomos em setembro, voltamos em novembro, ficamos 3 meses lá com eles. É uma casa cheia, ele toca, a criança, a Elisa já dança, já canta, está aprendendo 2 línguas, porque em casa é só português e no colégio é só inglês, né? Então ela está aprendendo, tem 3 aninhos, vai fazer agora em maio. Então assim, nós não temos palavras para agradecer a Deus. Quando eu recebi o convite aqui do Ismael, né? E vamos lá, estou de férias aqui, a primeira coisa que eu disse para ele, estou de férias. Foi o seu Rui, né? O seu Rui que me falou a primeira vez. Um coordenador da DONEP aqui do estado, um jantar aqui em Caxias. Ele disse, olha, eu estou de férias, mas só um pouquinho, eu vou falar com a Cristina. Não, vamos lá em Caxias. Né? Então nós estamos aqui para contar uma história de restauração. Sei que o tempo ali foi apontado, está terminando o tempo, né? Mas eu digo assim, ó, um dia nós fizemos uma oração que fazia diferença na nossa vida. Quando começou mesmo a nossa entrega para Jesus, a gente fez uma aliança com Jesus, que é entregar a nossa vida através de uma confissão pública, de entregar a minha vida a Jesus, como o meu Senhor, aquele que vai me comandar, como o meu Salvador, aquele que vai me salvar. E aquilo, a Bíblia diz que Deus escreve o meu nome no livro da vida. E na DONEP a gente tem a gente dá essa oportunidade, né? Só queria voltar atrás, assim, que durante o final, antes dos 22 anos, naquela nossa crise, eu adulterei. E eu tive a oportunidade de contar depois para a Cristina o que eu tinha feito. Ela sofreu bastante, né? Foi antes de conhecer Jesus, mas foi um ato muito grave. Para quem é casado sabe o peso que é isso, né? No coração do que foi traído, porque a gente jura uma fidelidade, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito responsável no que a gente fala. E todo mundo que é casado aqui um dia falou que será fiel, né, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na felicidade ou na infelicidade. Então a fidelidade é o maior princípio de um casamento. Então eu pude abrir assim, porque Jesus é a verdade, ele disse, né? Ele é a verdade. Enquanto a gente não expõe a verdade, a gente está naquelas obras que não são de Deus, né? Então a gente tem isso para contar para vocês, que Deus pode restaurar um adultério, uma traição, as mentiras, os sofrimentos, as acusações, né? Deus pode restaurar e vai restaurar a sua família, se você fizer um compromisso com Ele. Ele tem um compromisso com quem quer um compromisso, Ele não vai invadir a vida de ninguém. Eu quero dizer para vocês que esse é o momento mais importante do jantar. Quando a gente começou uma caminhada com Deus, esse foi o divisor de águas. É uma entrega sua com Deus.
Até eu vou pedir para você fechar os olhos, não se concentrar em mim, se concentrar em Deus. Perceber que o que eu falei, talvez algumas coisas se encaixem com você, outras coisas não se encaixam, a sua vida é diferente, as suas crises são diferentes, mas a sua falta, a sua necessidade de Deus é a mesma. Todo mundo tem um vazio no coração, esse vazio, eu posso te assegurar, é do tamanho de Jesus Cristo. Então, eu vou fazer uma oração que tem esse significado de entregar a vida a Jesus. E se você tiver entendido o valor dessa oração, você repita comigo cada frase. Diga assim: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. Eu preciso também da tua graça, porque eu sou digno Meu Deus, eu sou digno de penas, digno de penalidades, mas eu sei que a tua graça abrange sobre tudo isso. Vem agora, entra no meu coração, faz morada no meu coração, porque eu confesso com a minha boca que tu, Jesus, é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz andar nos teus caminhos. Me coloca sede da tua pessoa, da tua palavra. Usa o meu amigo, a minha amiga que me convidou essa noite para eu ter uma caminhada contigo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria perguntar, você pode continuar de olhos fechados, você só levante o braço, quem fez essa oração pela primeira vez com esse sentido de entrega de vida? É você e Deus. Olha aí quantas pessoas. Obrigado, pode baixar a mão. Vocês podem sentar, e essas pessoas que levantaram a mão, nós temos aqui na Donep um presente. Eu acho bastante interessante, é um livro, um livreto que diz assim, ó: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Não é o povo da Donep, é o povo que entregou a vida para Jesus. Quem levantou a mão agora pode... Passa aqui comigo, Cris. A gente chama de Cris. E quer falar alguma coisa? Acho que já falaste bastante, mas agradecer aí o convite, muito obrigada. E sempre é um prazer, né, nós estarmos falando daquilo que Deus fez, tem feito e vai fazer, né, nas nossas vidas. Realmente Deus faz muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, diz a palavra. E nós, os improváveis, como o Humberto falou, hoje, né, temos um ministério de aconselhamento de casais. Por isso que eu digo que Jesus é muito bem-humorado, né? E realmente só Ele que transforma, só Ele que muda caráter, né? E eu vejo que esse é o maior milagre hoje em dia, né? Eu tinha uma frase que, né, sempre o Humberto ouviu desde que nós nos conhecemos, né? Principalmente eu falava assim: se tu fizeres alguma coisa, se tu me traíres, eu estava até comentando aqui na mesa, né, sobre o poder da palavra. E a gente tem que cuidar, viu, meninas? Os meninos também, mas as meninas eu sei que gostam de falar um pouquinho mais que os meninos, né? Então a gente tem que cuidar, porque eu sempre dizia: quando tu fizeres, tu faz bem feito, porque eu jamais vou perdoar uma traição. E Deus mudou o meu coração. Hoje estamos aqui, 41 anos, nós vamos fazer em março agora, logo agora. E Deus mudou essa situação, porque só Ele é que faz, né? Não somos nós, é por Ele,
E para Ele são todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui agradecendo, né, a presença de vocês e agradecendo a esse Deus maravilhoso, né, que tudo pode. Como eu disse, Ele faz muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Ok? Obrigada. Obrigado. Muito bem. Estamos muito agradecidos pela excelente palestra, excelente mensagem que nos faz entender como, às vezes, uma decisão pode mudar a história de uma geração. Não mudou só a história da família deles. Mudou a história de uma geração e pode mudar a história de muitos outros que escutam essa mensagem. Porque às vezes a pessoa pensa, esses aí não tem problema nenhum, né? Como ele falou. A gente vive uma aparência e parece que não tem problema nenhum. Mas lá no íntimo, lá dentro das quatro paredes, só Deus e aquelas pessoas sabem de fato a realidade que elas estão vivendo. E às vezes nós nos defrontamos com esse tipo de testemunho, com esse tipo de história. Às vezes nós também nos identificamos com isso e pensamos, poxa, quem contou minha história para ele? Né? Mas não é assim que funciona. Na verdade, o próprio Deus que conhece a nossa história, a nossa caminhada, o nosso deitar, o nosso levantar, é aquele que nos faz saber que de fato Ele está nos acompanhando e está interessado em resolver as nossas demandas e mudar a nossa história e a história da nossa geração. Ficamos muito contentes com o que ouvimos aqui nesta oportunidade e que eles continuem sendo prósperos na vida espiritual, bem como a sua família e também os seus netos, que possam ser cada vez mais abençoados. Quero agradecer então a presença de todos. O Caleb está mudando aqui um adendo. E também nós temos, como o Caleb já falou, e a DONEP se presta também a isso, a outras atividades. Nós decidimos e, observe, nós tomamos uma decisão na segunda-feira. Segunda-feira, né, Caleb? Segunda-feira em reunião, nós estávamos na reunião da diretoria e a gente tomou a decisão de fazer uma campanha de doação de sangue. Segunda-feira. Tomamos essa decisão e fizemos todo o levantamento para que isso acontecesse o mais depressa possível, né? E já fomos dando os nossos nomes lá, ele entrou em contato com o Hemocentro para que isso acontecesse. Isso na segunda. Na terça-feira... Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Na segunda-feira, isso aconteceu na segunda. Eu acho que terça ou quarta, eu escutando o rádio, o pessoal do Hemocentro estava dizendo que está faltando 2 ou 3 tipos de sangue. O meu, por exemplo, não tem lá, mas está aqui no meu braço. E tomamos a decisão de fazer esta campanha, então, de doar aquela roupa que é possível ainda de ser usada e faça essa doação. Nos procure também, procure o Caleb, a gente vai ter alguns lugares específicos para essa doação e a gente quer colaborar, então, também com a nossa sociedade em Caxias do Sul. Nós temos nossas reuniões plenárias a cada 15 dias, agora é dia 27, né? O tema da nossa reunião plenária, fé, negócio e dinheiro. Fé, negócio e dinheiro. Nossas reuniões plenárias acontecem ali logo atrás da prefeitura, a rua Dom José Bareia, o número? Dom José Bareia, 2368, na sede da empresa Focus. A gente faz ali nossas reuniões plenárias, nós temos ali mais ou menos 1h e 15, a gente tem uma conversa e também uma palestra sobre isso. Fé, negócio e dinheiro. Então, quem quiser participar conosco também pode procurar qualquer um dos oficiais. Os que estão ali na porta da recepção, nós que estamos aqui, para a gente possa dar maiores detalhes sobre isso, como é que funciona também. Quem quiser fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, também pode depois procurar também o nosso secretário, você pode estar ali participando. A gente não é assim muito pegajoso, não é todo dia bom dia, boa tarde, não. Nós temos o grupo de política, nós temos o grupo de negócio, network, nós temos o grupo de diretoria, nós temos também um grupo geral onde todos participam e lá, vez por outra, a gente tem alguma informação e também alguma meditação. Também tem o grupo feminino, né, do apoio feminino e também do apoio jovem. Quem quiser participar com a gente, faça isso, com certeza será beneficiado. Então, em março vai ter um trabalho voltado também para as mulheres, que é o apoio feminino. Nós temos um sorteio das nossas fichas. Fiquei contente aqui de ver alguns recados, também pedidos de oração, aqui atrás da nossa ficha de convidado. E até uma pessoa aqui
disse que estava ansiosa por poder fazer parte desse trabalho. Fiquei muito contente de perceber que a gente conseguiu alcançar algumas pessoas aí bem no seu coração. O livro que nós vamos sortear é Princípios Sucedido, do Jânio César, e é um livro da editora Adonep. Então nós vamos sortear como? Eu vou virar aqui, né? Estão todas viradas, com o nome para baixo, ó. E nós vamos agora... Cadê os tambores? Vou pegar uma aqui do meio. Eu já peguei aqui agora. Eu não fiz isso porque eu quis, mas olha só aqui, tem uma testemunha atrás, ó. Vamos ver quem é. Acho que é Maria, né? Maria Alexandra Palma Contar? É? Para ser bem-sucedido. Aqui está o seu livro. Parabéns. Olha aí, ó. Depois tira uma foto ali. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar.
ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.